fosse abençoado na terra.
pode te escolher não pelo que você é, não pelo que você tem, mas Ele pode te escolher única e exclusivamente para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Glória a Deus, Senhor. E aí, quando nós olhamos para essa mulher, nós vamos aprender com ela algumas lições preciosas. Eu quero que você leia comigo, versículo por versículo, como a gente sempre faz, e extrair algumas verdades para as nossas vidas. Essa história ela tem dois personagens. Primeiro é Elias. E qual é o contexto que Elias está vivendo? Elias ele está vivendo um momento de provisão de Deus. Ele acabou de decretar que não vai chover na terra. Deus estava ali fazendo valer a sua promessa. E Deus o retira do meio de Israel e o manda para um riacho. E ali sustenta ele com os corvos, sustenta ele ali na beira daquele riacho um bom tempo. Um bom tempo ele fica ali no ribeiro. E a Bíblia vai dizer que chega um tempo em que essa fonte, ou esse recurso que Deus levantou para Elias, cessa. Mas Deus já tinha um recurso preparado lá na frente. Glória a Deus. Então, nossa vida muitas das vezes é assim. Às vezes você olha para uma situação e você pensa que aquela situação dificultosa bate o desespero, bate talvez o desânimo, mas o que nós temos que crer é que Deus já tem preparado lá na frente algo para mim e para você. Então, mesmo é óbvio que nós não vamos enxergar. O olhar de Elias enxergava o ribeiro secando, o olhar de Elias enxergava o ribeiro, aquela provisão terminando. Mas o olhar de Deus já tinha uma provisão preparada para Elias lá na frente. E o texto vai dizer que quando Deus, ou o anjo do Senhor, vem falar com Elias, ele diz para Elias se levantar, e é Deus que diz: eu ordenei a minha mulher viúva que te sustente. Então perceba, que critério de escolha é essa? Uma mulher viúva ela tem que ser sustentada e não sustentada. Uma mulher viúva ela está precisando de ajuda e não ela tem que ajudar. Mas os critérios de escolha de Deus não tem nada a ver com o critério humano. A escolha de Deus ela é perfeita. As escolhas humanas elas podem ser errôneas, elas podem ser equivocadas, mas as escolhas de Deus não. Porque Deus não olhou para a condição daquela mulher, mas Deus olhou para o coração dela. Eu sabia que ali havia um coração disposto a fazer algo para Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: tem algum coração aqui disposto a fazer alguma coisa para o Senhor? Porque Deus vai te escolher, Deus vai nos escolher, volto a repetir, não pelo que temos ou pelo que somos, mas Deus há de nos escolher pelo que há dentro do nosso coração. Aí o texto diz que Elias ele sai e vai até essa mulher. Perceba bem, essa mulher agora ela passa a ser protagonista dessa história. Deixa eu dizer uma coisa para você, que o Espírito Santo de Deus revela no coração. Talvez você possa ter vivido um tempo em que você foi, digamos assim, coadjuvante na sua vida. Escuta o que o Espírito Santo está falando para você. Está chegando um momento em que Deus vai te preparar para você se tornar um protagonista de uma grande história. Eu não sei como que a sua vida, mas Deus manda dizer que Deus é capaz de mudar o cenário e te tirar de uma condição de vítima para te colocar numa situação de herói, para te colocar num cenário que você será destaque, não para que você venha se engrandecer, mas para que o nome de Deus seja engrandecido através da sua vida. Não sei se é através de uma grande vitória, não sei se é através de um grande livramento, eu não sei a maneira qual Deus vai trabalhar, mas o Espírito Santo fala no meu coração: está chegando o momento de uma virada de chave, onde você se tornará protagonista de um grande feito de Deus na sua vida. Quem toma posse, diga amém. Amém. Essa não estava preparada, Ricardo, veio frescando do céu agora na sua vida. Então, toma posse. E o texto vai dizer que o Elias se levantou e que quando ele chega na porta da cidade, no versículo de número 10, ele encontra essa mulher apanhando lenha. Então, ele chama ela e pede para que ela traga num vaso um pouco de água para ele. A porta da Bíblia sempre é um lugar de transição, mudança de ambiente. E nós sabemos que geralmente quando Jesus aparecia à porta lá no Novo Testamento, nós sempre sabemos que ele veio para mudar a história de alguém. Aquela viúva de Naim estava indo para a porta da cidade para enterrar seu filho, e Jesus estava entrando pela porta. Nesse encontro, ela sai lá com o filho vivo nos braços. Essa mulher
a nossa história. Quando Elias chega, perceba, eu quero que você veja comigo agora isso, irmã Alessandra. Olha esse cenário, pastor Samuel. Uma mulher na porta da cidade, ou seja, afastada de todos, recolhendo alguns gravetos para fazer lenha para preparar a sua comida. Então chega o profeta e pede para que ela lhe dê água, mas o tempo era de seca. Não era de seca, igreja? Era 3 anos que o senhor Deus não teve água. Mas então o texto nos faz entender que ela tinha um pouco de água guardada. Ela já mantinha água com ela. E você percebe bem que ela não fez questão nenhuma de falar para o profeta: não posso te dar água. Água é o raro nos nossos dias. Se eu der água para você, eu posso ficar sem. Não. De imediato, ela saiu para dar ao profeta de beber. Sabe por quê? Porque ela sabia que aquilo que ela carregava com ela não foi o esforço dela, mas foi da graça e bondade de Deus. Deixa eu ouvir ela falar para você: eu e você sempre temos algo que Deus nos dá e nós podemos abençoar a vida de alguém. Eu e você sempre carregamos algo que Deus nos proporciona para abençoarmos a vida de alguém. E é interessante que ela não reclama de quanto ela vai, porque ela está sendo orientada por Deus. Já percebeu isso? Sempre quando eu e você estamos inclinados a fazer alguma coisa para alguém, Deus já prepara o seu coração antes. Ninguém é pego de surpresa. Um homem e uma mulher de Deus sempre vão ser tocados por Deus antes, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não vai pedir para que você vá recorrer a uma pessoa, ou que você vai recorrer a uma situação, sempre aquele coração já não tenha sido preparado. Agora, uma coisa é certa: nós temos que estar sensíveis à voz de Deus no nosso coração. Nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Eu acho interessante que essa mulher podia estar no tempo de aflição, no tempo de seca, ela podia estar no tempo de escassez, mas o texto é claro: essa mulher tinha uma comunhão com o Senhor. Tem gente que quando a coisa aperta, para de ter comunhão com Deus, para de ouvir a voz do Senhor. O texto é claro: foi Deus que preparou ela para sustentar o profeta. E agora, essa mulher está na incumbência, ela nem sabe, mas ela está na incumbência de sustentar, de fortalecer um grande homem de Deus. Eu e você, nós nem sabemos, mas nós podemos estar sendo preparados para algo extraordinário no reino de Deus. Ninguém pode imaginar, mas a partir daquele momento, aquela mulher sustentava e mantinha um grande homem de Deus. Às vezes tem pessoas que nós desprezamos, tem pessoas que nós deixamos de lado, sem saber que ali está uma grande oportunidade de se abrir para nós, uma mudança de vida quando nós temos a oportunidade de abençoar alguém. Essa mulher não perdeu essa oportunidade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga comigo, ela não reclamou. Diga, ela não reclamou. Ela não reclamou da água. Guarda isso no seu coração, ela não reclamou. Aí o texto diz: indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Perceba que agora Elias pede para ela algo que vai exigir um esforço a mais. Aí ela vai entrar em questionamento. Agora, a hora que o Elias pede para ela: olha, a água era uma provisão que Deus já tinha na sua vida. Então você compartilhou comigo ali, Deus já tinha água, Deus é que produz a natureza. Agora o que eu quero que você faça mais para mim é algo que vai exigir de você um esforço. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Deus sempre vai exigir de nós algo que nos teste, algo que nos faça nos colocar em uma posição que vai ou nos elevar ou vai de repente nos deixar estagnar. E nesse momento gera no coração dessa mulher um sentimento, e ela vai questionar o profeta. Ela olha para o profeta e diz assim: porém ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus que nenhum bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha e uma panela, um pouco de azeite e uma botija, e vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Ela
teria argumentos para isso. Ela poderia dizer não, poderia, porque o lado emocional dela está sendo abalado. Ela pode dizer: olha, eu vou comer eu e meu filho. Pensa que deve ser fácil? Imagina ela preparando. Até lembrei hoje da missionária Denise que faz um bolo maravilhoso, né? Como que a palavra que eu errei hoje de manhã é sovar, né? Sovar o pão. Imagina, missionária Denise, ela sovar aqueles pães abençoados, gostosos, vai ter esse pão bem aqui, você está vendo? Aquele pãozinho de novo. Agora você pensa, pastor Samuel, ela está lá sovando um pão, uma última massa que ela tem para fazer, e ela pensa: não é meu filho que vai comer, é o Elias. Não vou dar para ele, vou eu comer. Eu e meu filho. Ela teria argumentos, sim ou não, igreja? Você acha que alguém ia criticar ela? Você acha que alguém ia chegar para ela e falar assim: você está errado? Não. Eu tenho certeza, com convicção, que as pessoas iam olhar para ela e falar assim: você fez certo. Isso daí já é exagero. Imagina, seu filho, você só tem ele certo. Você vai tirar do seu sustento? Não, você já percebeu que sempre vai aparecer alguém para te elogiar, para fazer com que você se sinta bem quando você deixa de fazer a vontade de Deus? Chega para alguém que não frequenta a igreja e fala: eu vou deixar da igreja. Ele vai te apoiar. Você está certo? Imagina, todo domingo na igreja, para que culpar comigo? Na quarta, domingo, na quinta. Vai viver. Deus é um só. Deus é amor. Vai aproveitar a tua família. Vai aproveitar seu trabalho. Vai aproveitar seu dinheiro. Vai viajar, vai tirar férias. Tem ou não tem gente que argumenta assim? E eles te elogiam quando você toma essa decisão que é contrária à vontade de Deus. Ninguém vai chegar e falar assim: você não, é isso. Vai firme, faz o que Deus está pedindo. Não, vamos bater nas suas portas, vamos nessa. É isso mesmo. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, o mundo está sempre disposto a te elogiar. Mas quando você se coloca na posição para fazer a vontade de Deus, o mundo pode não te elogiar, mas o mundo vai ter que contemplar o grande trabalhar sobrenatural de Deus na sua vida. E isso não é para muitos, isso é para poucos, só para aqueles que Deus escolhe. Tem escolhido Deus aqui nessa noite para ouvir algo sobrenatural. Eu fiquei imaginando a cena, não deve ser fácil. Ela colocando lá os dois últimos cavalos, ela pegou os dois últimos gravetos, indo lá fazer. Ela poderia argumentar como ela argumentou, mas o profeta vai dar uma lição para ela. O profeta vai olhar para ela e diz assim: ó, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze isso primeiro para mim, e traz para fora, e depois para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: havia na mão dessa mulher uma oportunidade de mudar a vida. Havia na mão dessa mulher uma oportunidade de mudar a história, não só dela, o cenário da família dela, todo o cenário. Havia na mão dessa mulher uma grande oportunidade, mas ela se encontrou num momento de dúvida, ela se encontrou num momento de dificuldade.
reconhecemos que nada que nós fazemos para Deus é em vão. Como bem disse, acho que agora Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Eu e você ficamos devendo para Deus um monte, mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Já havia para essa mulher algo preparado da parte de Deus, a provisão. Essa mensagem ela tem duas partes. Essa parte é uma provisão material. Lá na frente ela vai estar precisando de uma provisão espiritual. Mas eu quero que você foque nessa noite é que sempre que Deus te pedir algo que te exija muita fé, que te exija muitas das vezes você realmente lutar contra a sua própria carne, você lutar contra os seus pensamentos, você se vê numa situação duvidosa, é aquela semana que você tem que orar, você tem que jejuar, é uma decisão difícil. Se você olhar para o lado carnal, para o lado humano, é impossível você querer fazer aquilo, é impossível você tomar aquela decisão, mas você se coloca na posição, você escuta a voz de Deus, você se mantém firme, e se a sua decisão é obedecer a palavra, pode ficar tranquilo, Deus já preparou algo extraordinário para mim e para você. Mas não é fácil ficar na posição de obedecer a palavra, porque ela sempre vem na contramão do que nós queremos para a nossa carne. Lá em Gálatas vai dizer que nós vivemos uma grande briga em que a carne e o espírito elas vivem em constantes batalhas. Deixa eu liberar uma palavra para você. Sempre haverá uma desculpa para não fazer a vontade de Deus. E essas desculpas elas são aos nossos ouvidos agradáveis. Essas desculpas são favoráveis à nossa carne. Eu preciso de um tempo para descansar. Eu preciso ser mais feliz. Eu preciso ficar mais com a minha família. Eu preciso ficar mais, digamos assim, com os meus amigos. Eu preciso me dedicar mais aos meus estudos. Eu preciso me dedicar mais a mim. Essas desculpas sempre vão ser favoráveis aos seus ouvidos. Você não vai encontrar assim um argumento tão ruim. Ninguém vai agora. Quando você coloca e começa a dizer: eu preciso fazer mais para o Senhor. Eu preciso me dedicar mais na obra do Senhor. Eu preciso fazer mais para o reino de Deus. Sempre surge a dúvida, o medo. Sempre vem os questionamentos. Já percebeu? Mas só eu que tenho assim. Tem mais alguém que é assim também? Só o pastor que é assim. Você fala: eu vou fazer mais. Os questionamentos se levantam. Eu vou fazer melhor. A dúvida vem. Eu quero fazer assim. O inimigo se levanta e o medo toma conta. Mas eu quero liberar uma palavra para você. Eu e você, nós somos uma escolha daquele que não erra na escolha. E se ele te escolheu e te colocou nessa posição para que você possa fazer algo mais no reino de Deus, fica tranquilo, ele cuida de você. Só não deixa o medo e esses questionamentos fazerem com que você fique longe da vontade de Deus. Você está entendendo? Diga amém? Amém. Para finalizar, ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E aqui está o segredo, no versículo de número 14: haveria um tempo que não mudaria. Deus não ia voltar atrás da palavra dele. A chuva ia continuar cessada, a terra ia passar por grande escassez, a terra ia passar por um momento dificultoso, a terra ia passar por um momento de dificuldade. Esse cenário não ia mudar. O que ia mudar? O cenário dela. Porque enquanto todos ali que não estavam crendo, que não criam verdadeiramente em Deus, havia alguém que estava lá na dispensação, no centro da vontade de Deus, vivendo, glória a Deus, vivendo na contramão do mundo e vivendo um grande milagre de provisão de Deus. Glória a Deus, Senhor. Você consegue entender isso? Não ia mudar o cenário, ia continuar tendo seca, não ia chover por 3 anos, mas por 3 anos havia alguém que estava no centro da vontade de Deus, recebendo um grande milagre de Deus todos os dias. Glória a Deus. Eu quero liberar uma palavra. O mundo pode estar em crise, o mundo pode estar com um cenário dificultoso. Se você ligar a televisão, você vai ver: está para ter guerra, está para não ter guerra, está para ter bomba atômica, está para não ter bomba atômica. A política não muda nada, um rouba daqui, outro rouba de lá, está para surgir mais uma pandemia, está para explodir isso, está para explodir aquilo. Mas você e eu que estamos no centro da vontade de Deus, estamos vivendo um cenário diferente. O nosso cenário
coloque em pé em nome de Jesus. Essa palavra, por mais simples que ela seja, ela tem uma receita muito eficaz. Não deixe de obedecer a palavra de Deus. Você é uma pessoa que Deus sabe que você tem a capacidade, que você pode romper os limites humanos para obedecer à vontade de Deus e viver o grande milagre.
abençoar como para ser abençoado. Glória a Deus. Possamos viver não por vista, mas por fé, e que essa semana seja uma semana em que a mão do Senhor possa abrir de maneira sobrenatural sobre a vida de cada um que aqui está, da sua provisão, dos seus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Você crê, aplaude bem forte o nome do Senhor.